Se você é fã da escritora inglesa Rebecca West, saiba que esse nome, na verdade, é um pseudônimo usado por Cecily Isabel Fairfield. E de onde ela tirou esse nome, Rebecca West? De uma personagem da peça teatral Homer-Schon de Ibsen, que é a obra que eu vou falar agora. Mas, antes de falar da obra em si, você precisa saber de algumas coisas. Henrik Ibsen, ele é o maior dramaturgo do século XIX. Ele é norueguês e considerado o criador do teatro realista moderno. As suas obras mexem com questões internas e sempre deixam aquela sensação de reflexão interior quando terminam. A peça que eu vou falar nesse vídeo, ela se chama Homer-Schon. E eu tenho essa peça nesse livro raro aqui, 6 dramas de Ibsen. Então são 6 peças aqui. Essa que eu tenho em mãos é a primeira edição, provavelmente não existe mais. Mas a boa notícia é que você encontra esse livro no Kindle. Homer-Schon tem 4 atos e você consegue ler em 2 horas, porque são só assim, ó, umas 72 páginas. Só que é o seguinte, não é uma leitura fluida, tá? Você vai ter que ler com atenção, porque repara, a peça foi escrita em 1886 e a linguagem ela é rebuscada para os dias de hoje. Você talvez ache a história ou alguns personagens e atitudes um tanto quanto irreais, mas não se esqueça que ela acontece no século XIX, em pleno realismo literário. E quando você contextualiza, tudo faz sentido. Na época, as peças do Ibsen, elas eram polêmicas, traziam temas sobre a sociedade, política e o papel da mulher. Aliás, a grande personagem aqui é a Rebecca West. O título da peça se refere à mansão, ao vilarejo da tradicional família Homer, mas a personagem de destaque é a Rebecca. A peça Homer-Schon começa com a informação de que a esposa do Sr. Homer, ela faleceu. Na mansão do Sr. Homer vivem também uma empregada chamada Helseth e uma governanta, uma amiga da família chamada Rebecca West. A Rebecca ela é uma personagem esperta, de personalidade forte. Ela é politizada, é para frente do seu tempo e um tanto misteriosa no início. A gente não sabe muito bem qual que é a sua relação com o Sr. Homer. Já ele, ao meu ver, ele se mostra influenciável. Há outros personagens também, tá? Mas o que interessa saber é que a peça, ela revela um embate entre conservadorismo e liberdade, culpa e moral. Homer-Schon é um exame da própria consciência que leva as personagens a tomarem atitudes inesperadas no final. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada, sabe, com a Rebecca, mas considerando o contexto, final do século XIX, realismo, enfim, aí tudo faz sentido. E sim, a peça cumpre a sua função porque você vai ficar remoendo as atitudes da personagem. Tem mais para se falar dessa obra? Nossa, tem muito, muito mais. Mas eu vou deixar um pouco para vocês tirarem aí as suas próprias conclusões e também para fazerem as suas descobertas. Para finalizar, eu acho só interessante dizer por que eu resolvi ler esse texto. É o seguinte, eu tô lendo esse livro aqui, ó, Branco Letal, de Robert Galbraith. Logo mais eu faço um vídeo sobre ele. E todas as epígrafes dos capítulos são trechos dessa peça. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, capítulo 15, que é onde eu tô, né? Sim, ela é uma pessoa estranha, de fato é. Ela sempre foi muito convencida. E aí, sabendo disso, né, com esse livro do Ibsen em casa, eu não resisti. E eu confesso que me ajudou muito a entender o que vem em cada capítulo aqui, né? Porque agora eu já tenho, né, o contexto.
Eu não sei se você sente isso, sabe? Mas a cada livro que eu leio, ele me oferece a oportunidade de ler vários outros livros. E aí, a minha lista de livros que eu quero ler é algo que, quanto mais eu leio para, né, finalizar a minha lista, mais livros acabam entrando na lista. Então acaba sendo interminável, às vezes me dá até uma agonia. Mas quem ama ler não consegue parar, não é verdade?